Você já teve a sensação de que está lutando sozinho dentro da realidade espiritual? Talvez até você ore, mas parece que as suas forças não são suficientes. Talvez você queira até fazer aquilo que é certo, mas aí você descobre dentro de você uma luta que é constante. Talvez até você ame a Deus, mas em alguns momentos sente que algo falta para você continuar firme. A grande verdade é que muitos cristãos vivem assim, tentando seguir Cristo apenas com a sua própria força. Mas Jesus sabia exatamente dessa fraqueza humana e foi por isso que ele fez uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Ele prometeu que os seus seguidores nunca caminhariam sozinhos. Hoje, aqui no programa Está Escrito, nós vamos descobrir o significado de uma promessa que pode transformar completamente a vida espiritual de uma pessoa, que é a promessa do Espírito Santo. A presença de Deus dentro de nós. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua companhia. Olha, como é bom saber que você está conectado aqui com a gente, viu? Tudo o que acontece na TV Novo Tempo tem como objetivo levar a melhor de todas as notícias para as pessoas como você, que são pessoas de bem. É que nós somos amados, Deus se importa conosco. Então, onde você se encontrar agora, eu espero que Deus, que a graça de Jesus, que o amor do Pai esteja sobre a sua vida, tá bem? E apesar da gente não se ver, receba aqui o meu abraço. E quando a gente se encontrar por aí, nesse mundão de Deus, olha, eu quero poder abraçar, apertar sua mão, agradecer o apoio, ainda mais você, meu querido amigo Anjo da Esperança, que mais do que orar, mais do que acreditar, você financia aqui esse programa com a sua doação todos os meses. Muito obrigado pelo seu carinho. Através daquilo que você nos oferece, a gente pode fazer mais, chegar mais longe e abençoar um número muito maior de pessoas através da pregação do Evangelho. E por falar de bênção, eu estou segurando na minha mão aqui uma bênção extraordinária, que é a revista A Cura do Pecado. Todo mundo é paciente terminal dessa doença, essa que é a grande verdade. Mas é uma doença que, apesar de ser terrível, tem cura. Você não precisa sofrer com o problema do pecado. A Bíblia traz exatamente o segredo, o remédio para a cura do pecado. O pecado é visto em várias áreas da nossa vida, área emocional, área física, área espiritual, área financeira. Onde você vê um ser humano, onde o ser humano tem alguma influência, ali está a influência também do pecado. Como ser liberto do pecado, como ser curado do pecado. A revista A Cura do Pecado traz para você, de maneira muito explicada, didática, fácil demais para você compreender como Deus pode curar o pecado e você ser uma nova criatura. Quer saber mais? Então, peça agora mesmo a sua revista no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, no 12 98244 4449, esse monte de 4 aí, tá bom? Nós vamos enviar para você essa revista no melhor endereço que você apontar, tá joia? E por falar na revista, chegou o quadro Responde Aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, Dani, qual que é a pergunta de hoje? Vamos para a tela, a pergunta é, pastor, nós vemos tanta injustiça nesse mundo, Deus sendo tão poderoso, seria Ele o responsável por tudo isso que está acontecendo? Essa é, na verdade, uma pergunta que muitos fazem com uma afirmação. Só que antes de responder essa pergunta, que é muito importante, obrigado por ela, deixa eu te dizer o seguinte, a gente quer fazer aqui dentro do programa Novo Tempo, mais uma vez, do programa Está Escrito na Novo Tempo, quero refazer para você um convite muito especial
para você que está me acompanhando agora. Aqui, olha, nós oferecemos para você gratuitamente a revista Cura do Pecado. Não tem pegadinha. Você não vai pagar nada, absolutamente nada. Essa revista vai te ajudar a compreender, através de um estudo bíblico, uma forma clara para você entender que existe sim sofrimento no mundo, mas também tem solução. E Deus, Ele apresenta para a gente um plano para a resolução desse problema do pecado. Se você quer receber esse material totalmente gratuito, é só você mandar uma mensagem agora no WhatsApp 12 98244 4449. Você vai pedir a sua revista e nós vamos enviar para você. A nossa equipe aqui vai ter a alegria de enviar para sua casa ou para o melhor endereço que você apontar, sem custo nenhum, tá bom? Que não fique dúvida quanto a isso. Agora, voltando aqui à pergunta, vamos lá. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê muita injustiça, muita violência, sofrimento, e isso em todos os lugares. E tem muita gente que se pergunta o seguinte: se Deus é poderoso, será que Ele não seria responsável por tudo que está acontecendo? A Bíblia vai responder essa questão voltando a sua atenção lá para o início da história humana. Lá em Gênesis capítulo 1, o verso 31, você tem aqui uma declaração que é como se fosse uma afirmação de Deus ao final da criação, ou quase no final da criação. Diz assim o texto: viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Ou seja, o mundo não foi criado cheio de dor, de injustiça, de sofrimento. Essas coisas, elas entraram na história quando o pecado vai aparecer lá em Gênesis 3. O ser humano, quando escolhe o pecado, ele se afasta de Deus. E a partir desse momento, a criação inteira agora vai passar a sofrer as consequências dessa ruptura. É por isso que Paulo vai declarar em Romanos 8, 22, algo muito forte. Ele vai dizer assim, olha: toda a criação geme e suporta angústias até agora, sem excluir nada nem ninguém. Então veja, além disso, a Bíblia aqui vai revelar que existe um conflito espiritual por detrás de toda a história humana. Quando você vai lá em João, capítulo 10, o verso 10, Jesus ele disse assim, ó, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a mente maligna por detrás de todo o sofrimento não é a divina, é a do diabo. Ou seja, o mal que a gente vê que está presente aqui dentro do mundo não nasceu no coração de Deus, nasceu no contexto da rebelião contra ele. Aliás, esse tema aqui ele vai ser muito bem explicado com clareza aqui na revista A Cura do Pecado, que eu estou oferecendo aqui para você hoje, tá bem? A revista vai mostrar que a Bíblia vai apresentar a origem do mal e vai explicar para a gente como Deus está conduzindo agora o tempo, a história, para a restauração final, quando o pecado vai deixar de existir. E aqui está a parte mais importante da resposta bíblica. Deus não apenas observa o sofrimento humano de longe, Ele entrou na história para nos salvar. Talvez a passagem mais conhecida da Bíblia é João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha só que coisa. Cristo, ele veio exatamente para enfrentar o problema do pecado e também para ele abrir o caminho da redenção. A esperança que nós temos como cristãos não está em você negar a dor do mundo, mas em você confiar na promessa de que Deus ele está restaurando todas as coisas. Lá em Apocalipse 21, o verso 4, está escrito assim que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Se você quer entender melhor essa promessa, o plano de Deus para resolver definitivamente o problema do mal, eu quero convidar você novamente para pedir a sua revista A Cura do Pecado. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449 que a gente vai enviar aí para você. A Escola Bíblica aqui da Novo Tempo vai enviar essa revista sem custo nenhum. Tá joia? E eu tenho certeza que esse estudo aqui, ele vai ajudar você a compreender melhor a esperança que Deus oferece para todo aquele que nele crê. Vamos entrar então aqui no tema de hoje.
E a pergunta, né, que a gente acabou de ouvir, ela tocou aqui num tema muito profundo da experiência humana. Quando a gente olha para o sofrimento do mundo, para as injustiças que acontecem assim todos os dias, é natural que apareça dentro do seu coração, aí dentro de você, uma inquietação, né? Se Deus é bom e poderoso, como que a gente pode encontrar esperança em meio a tudo isso? E a Bíblia vai responder essa pergunta de uma forma muito, mas muito interessante. A Bíblia, primeiro, não vai ignorar a dor do mundo. Ela também não vai tentar esconder a realidade do sofrimento humano. Pelo contrário, a Bíblia vai reconhecer que a gente vive dentro de um contexto, de um mundo que é dominado pelo pecado, pela fragilidade. E isso tudo por causa da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, ela vai apresentar uma coisa extraordinária. Ela vai dizer assim que Deus não deixou a humanidade sozinha nessa história. A Bíblia também vai dizer que Deus prometeu restaurar o mundo, o futuro, o seu futuro. Ele prometeu, mais do que estar lá na frente, Ele prometeu estar com você agora. E é exatamente esse ponto aqui que a gente está falando, dentro do programa, está escrito. Nós estamos seguindo aqui com a série As Promessas de Deus e em cada episódio aqui a gente está descobrindo como que as promessas da Bíblia, elas não são apenas palavras bonitas que foram escritas há muito tempo atrás. Elas são palavras vivas, cheias de verdade, capazes de sustentar a nossa fé, ainda que a gente esteja enfrentando o momento mais difícil da vida. Aliás, né, se você já perdeu um episódio passado da nossa série, é só você entrar lá no nosso canal, você pode assistir, você pode compartilhar as mensagens que a gente já apresentou aqui no programa Está Escrito, no canal do YouTube, @estaescrito_NT. Muitas vezes, né, uma mensagem, né, como essa, ela chega exatamente no momento que alguém está mais precisando de esperança. E hoje a gente vai olhar para uma promessa extraordinária, uma promessa que responde à nossa maior fraqueza espiritual. Porque se existe algo que todos nós descobrimos na caminhada da fé, é que muitas vezes as nossas forças não são suficientes. A gente até quer fazer o que é certo, a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus, mas a gente acaba percebendo que dentro de nós tem uma batalha que ela não para nunca, ela é constante. Foi exatamente essa realidade que Jesus levava em conta quando ele fez uma promessa maravilhosa para os seus discípulos. Um pouquinho antes de ele enfrentar a cruz, ele falou para eles umas palavras maravilhosas que ainda continuam trazendo esperança para todo mundo, inclusive para você hoje. Eu quero ler as palavras de Jesus. Elas estão aqui em João, acompanhe comigo na Bíblia, capítulo 14, versos 16 e 17. Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Eu quero começar aqui falando sobre a necessidade do Espírito. E eu preciso fazer uma pergunta muito honesta para você. Quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa na sua vida usando apenas a sua própria força? Talvez até você já tenha prometido assim, agora vai ser diferente. Eu vou orar mais, eu vou vencer esse pecado, agora eu vou viver mais perto de Deus. Mas só depois de um tempinho assim, passa um tempo e aí a luta volta, as fraquezas aparecem outra vez. E aquela sensação frustrante, puxa, eu não consigo, ela surge outra vez. Por que é tão difícil você viver essa vida cristã? A verdade é que muitas pessoas pensam que a fé ela pode ser vivida através do esforço humano para agradar a Deus. Como se a vida cristã fosse apenas uma questão de disciplina, de força de vontade, de determinação. Mas a Bíblia, ela vai apresentar uma realidade que é completamente diferente.
Jesus, ele sabia que o ser humano sozinho, ele não ia conseguir viver a vida que Deus deseja. E foi por isso que ele fez essa promessa extraordinária. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Perceba aqui uma coisa. Jesus não disse que Ele enviaria apenas ensinamentos novos, ou regras claras, ou Ele ensinaria uma filosofia espiritual. Ele prometeu presença divina. A palavra usada aqui por Jesus para Consolador, na língua grega, é a palavra parakletos, que descreve alguém que vem para ficar do seu lado, para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer. É alguém que caminha ao seu lado, caminha junto. Quando você entende isso, isso muda completamente a maneira de você entender a vida cristã. Porque a fé não é apenas você tentar chegar aonde está Deus. Pelo contrário, é Deus vindo ao encontro do ser humano para sustentá-lo com o poder das suas mãos. Foi isso que Paulo falou em Romanos 8, o verso 26. Olha só o que ele escreve aqui. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha aqui a honestidade dessa declaração. A Bíblia não vai esconder nunca a nossa fragilidade. A Bíblia vai reconhecer que existe uma luta dentro de nós. Talvez aí você está enfrentando essa luta agora. Talvez exista aí dentro de você um hábito que você está tentando vencer. Talvez exista uma preocupação que pesa aí dentro do seu coração. Talvez exista nesse momento da sua vida um cansaço espiritualmente falando. A promessa de Jesus é para alguém que se encontra assim. O Espírito Santo não foi prometido para aqueles que são fortes, ele foi prometido para quem é fraco, para quem sabe que precisa de ajuda. Quando uma pessoa reconhece essa necessidade, alguma coisa começa a mudar. Porque a vida cristã, ela vai deixar de ser uma batalha solitária e ela vai passar a ser acompanhada pela presença do próprio Deus. E é nesse instante que a gente passa da necessidade da promessa do Espírito para a habitação do Espírito. Pense um pouquinho e responda para mim essa pergunta aqui. Onde é que Deus habita hoje? Se você perguntar para um monte de gente, tem um monte de gente que vai dar um monte de endereço. Alguém vai dizer assim, ó, Deus está lá no céu. E é claro, isso é verdade. Outros vão dizer assim, olha, Deus habita nas igrejas, nos lugares lá de oração. Bom, de certa forma, isso também é verdade. Mas a Bíblia, ela vai revelar algo que é ainda mais profundo. Jesus, ele declarou em João 14, o verso 17. Olha que interessante, João 14, 17. Olha só o que Jesus declarou, João 14, 17. Ele habita convosco e estará em vós. Duas promessas de habitação, habitar convosco, no meio dos crentes, mas habitaria em vós, dentro do crente. Veja, Deus não deseja apenas que alguém distante receba essa promessa. Não, Ele não quer apenas ser lembrado, talvez em uma ocasião de culto ou em algum momento que você se dedica à oração. O plano de Deus, ele é muito mais íntimo do que isso. Deus quer viver dentro da realidade da vida humana. Essa verdade aqui, ela vai percorrer toda a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Deus mandou construir o santuário para habitar no meio do povo. Olha só o que diz aqui, Êxodo capítulo 25, o verso 8. Diz assim, Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha que interessante. Mais tarde, lá no Novo Testamento, essa promessa aqui vai alcançar uma dimensão ainda muito maior. Olha o que Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você percebe o que isso significa? O lugar da presença de Deus não seria apenas mais um edifício, um templo feito de pedras ou um espaço religioso. O próprio coração humano se tornaria
a morada de Deus. Agora pensa comigo no impacto dessa verdade para a sua vida no contexto diário. Quantas vezes a gente tem decisões difíceis para tomar? Quantas vezes a gente se sente fraco diante das tentações, diante das nossas preocupações, diante das nossas angústias? Quantas vezes a gente pensa assim que, nossa, eu preciso enfrentar tudo sozinho, não tem ninguém por mim. A promessa da habitação do Espírito vai responder exatamente essa realidade. Porque quando o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa, ela nunca está sozinha no meio das suas lutas. Olha só que interessante o que Paulo fala lá na carta aos Romanos. Quero convidar você aí no capítulo 5, verso 5, Paulo vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Veja, é derramado em nossos corações. Através de quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito não apenas nos visita ocasionalmente, ele vai transformar o interior da vida humana. Talvez a pergunta mais importante não seja se Deus existe ou se Ele é poderoso. A pergunta mais importante ela é outra. Deus realmente habita na minha vida? Porque quando o Espírito Santo encontra espaço dentro do coração humano, alguma coisa começa a acontecer aqui dentro. O coração que é endurecido, ele começa a se tornar sensível. A fé que lá antes era fraca, agora começa a ganhar vida. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível, não pela força humana, mas pela presença viva de Deus dentro de nós. Isso daqui é extraordinário. E agora a gente chega numa última imagem sobre o Espírito Santo. Mais do que a necessidade, a promessa do Espírito, mais do que a habitação do Espírito, o Espírito Santo ele funciona como se fosse uma garantia da nossa redenção. Para você entender isso, pensa comigo aqui em algo muito pessoal. Veja, todos nós, sem exceção, nós carregamos dentro do coração uma pergunta silenciosa. Se Deus está trabalhando, será que Ele consegue terminar aquilo que Ele começou? Muitas vezes a caminhada, ela parece cheia de altos e de baixos, não é? Você tem momentos na fé que você está lá em cima, mas tem momentos que você está lá embaixo, momentos de fraqueza. Há dias que você está vivendo a esperança. Se levantar a mão, a sensação é que Deus vai te arrebatar. Mas tem dias que a sua alma está tão cansada que você não consegue nem confiar em Deus. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a promessa do Espírito Santo ela vai se tornar tão preciosa. Olha só que interessante aqui em Efésios, capítulo 1, o verso 13 e 14. Paulo vai dizer assim, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Veja, na imagem da Bíblia, o penhor era uma garantia, era um sinal antecipado de que a promessa ela seria completamente cumprida. Então isso significa que o Espírito Santo na nossa vida é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim, eu ainda não terminei a obra como eu prometi, mas eu estou comprometido em terminá-la. Então, se você ainda está enfrentando problema na sua vida, se você ainda está enfrentando lutas, talvez ainda não aconteceu tudo aquilo que você gostaria que acontecesse, você não é tudo aquilo que você gostaria de ser, talvez ainda existam áreas na sua vida que você ainda está aprendendo a confiar em Deus. Mas cada vez que o Espírito Santo consola, fortalece, orienta, sustenta, é como se Deus estivesse nos lembrando de que algo muito importante na nossa história da redenção ainda está em andamento. E essa promessa vai preparar o nosso coração para a verdade mais bonita de todas. Deus não apenas começou, Ele vai terminar essa obra. Talvez você esteja me assistindo agora, pensando aí na sua própria caminhada com Deus. Houve talvez um tempo em que a fé na sua vida parecia mais viva, mais simples. Mas com os anos vieram aí as preocupações, as perdas, os desafios da vida. E às vezes a gente sente que
a gente está apenas seguindo em frente, tentando dar conta de tudo. E tem gente que vai lidar com esses problemas em silêncio. E vai continuar trabalhando, vai continuar cuidando da família, vai continuar resolvendo os problemas do dia a dia. Mas sabe, lá por dentro, tem assim uma ferida aberta, um cansaço que ninguém às vezes consegue ver. A promessa que a gente está estudando hoje, ela foi feita exatamente para pessoas assim. Deus, ele não prometeu ensinar para você um caminho. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para que ele pudesse habitar na sua vida. E isso aqui significa que Deus, ele não quer apenas ser lembrado por momentos religiosos, ele quer caminhar com você durante todas as dificuldades e desafios da sua vida. Sabe, quando você acorda cedo para enfrentar o dia, quando você precisa tomar decisões difíceis, quando o seu coração assim fica preocupado com quem você ama, Deus quer estar presente em tudo isso. E Ele faz isso através do Espírito Santo. Talvez hoje a decisão mais importante não seja fazer algo grande, mas abrir um espaço que Deus precisa dentro da sua vida para começar esse trabalho. Então hoje você precisa dizer assim com sinceridade, presta atenção, Senhor, eu preciso, você vai ter que declarar, eu preciso da Tua presença. Senhor, conduz os meus passos. E quando o Espírito de Deus encontra lugar dentro do nosso coração, a vida até continua com os desafios, mas ela nunca mais é vivida da mesma maneira. Deus vai vivendo em nós de milagres em milagres. Os nossos olhos são abertos e a gente passa a perceber aquilo que de outra forma seria impossível. Paulo vai dizer que o homem natural não vê as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Quanto mais perto de Deus, quanto mais autorização para o Espírito trabalhar dentro de você, você vai se tornando uma outra pessoa com outra percepção para ver os milagres, os livramentos de Deus na sua vida. É isso que você precisa. Senhor, entra aqui, esse é seu, o coração é seu. Toma conta, tira a sujeira, limpa o lixo que está aí. Me ajuda a enfrentar os meus problemas e a superá-los pela Tua graça. Deus pode, porque Ele prometeu que enviar o Espírito Santo para você. Ele é o seu Paráclitos, o seu ajudador. Ele trabalha por você, Ele trabalha para você, Ele trabalha em você. E hoje Ele quer terminar esta obra, Ele quer concluir esta obra, se você permitir. Você autoriza isso? Você permite que Ele entre agora na sua vida para continuar esse trabalho e intensificar as bênçãos de Deus na sua vida? Então ora comigo. Senhor, diante da promessa do Espírito Santo, nós estamos pedindo que o Senhor derrame sem medidas dentro de nós. Queremos que o Espírito Santo habite no nosso coração, que Ele faça os milagres necessários. Nós te damos essa autorização. Toma conta da nossa vida, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, um grande abraço para você e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.